a gente já consegue aqui ter uma ideia de como tá ficando baseado no nosso aplicativo real aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Essa é a nossa aula número 4, a gente está aqui construindo um app de barbearia. E pessoal, a gente está aqui com a nossa tela anterior, né? A gente está aqui com a tela de carregamento. Essa é a primeira tela que o usuário vai ver assim que o aplicativo carregar. Vai ver essa tela aqui para só então a tela de login, onde ele vai inserir os dados dele, apareça para ele finalmente interagir, né? Para ele finalmente entrar no aplicativo inserindo o e-mail e a senha. Só que essa logozinha aqui eu acho que é interessante a gente trocar, né? Porque eu não gostei muito dela, para falar a verdade. Então eu já fiz um upload aí na pasta do Drive para você dessa nossa nova logo aqui, que eu acho que vai ficar bem mais legal. Olha só o aspecto dela. Acho que ela encaixa muito mais com o aplicativo. Uma logo bem mais bonita, né? E agora falta a gente criar as outras telas que a gente tem. Então, se eu vier aqui no Figma, a gente está nessa primeira aqui. Agora a gente tem que criar a segunda, que é a página de login, onde a pessoa insere a senha, insere o nome. A gente coloca inclusive uma questão aqui de biometria para autenticar com a biometria do usuário, tá bom? Então vamos construir essa tela aqui agora. Como a gente falou anteriormente, eu posso arrastar isso aqui para baixo e eu fico com uma visão maior aqui das páginas, ok? Eu posso criar inclusive as pastas que a gente mencionou. Eu posso simplesmente vir em uma determinada página e duplicar. Vamos duplicar essa daqui, que é aqui que a gente vai colocar a nossa segunda página. Pessoal, uma situação bem interessante. Os nomes, a gente mais pra frente vai falar sobre Deep Link no Flutterflow, beleza? Os nomes das páginas, eles têm que ser únicos. Então, quando a gente duplica o nome, o Flutterflow automaticamente coloca um copy. Ele tá dizendo que isso aqui é uma cópia da outra página que a gente copiou. E a gente pode vir aqui, nesse campo, nesse scaffold, e excluir o copy, mas ele não deixa a gente salvar com o mesmo nome. Então, eu posso vir aqui e colocar login page. Você pode colocar um texto maior aqui, se você quiser uma frase maior, uma palavra, página de login do app de barbearia. Posso colocar da forma como eu quiser, bom? Mas vamos manter login page para ficar mais prático. Aqui embaixo eu posso colocar inclusive uma descrição dessa página. Isso aqui foi uma atualização recente do próprio Flutterflow, em que eu consigo dizer para que serve essa página, né? Então agora que a gente já criou a segunda página, a gente já copiou ela, né? Pode simplesmente vir aqui, botão direito em cima do componente, a lixeirinha delete, tá bom? Então eu tenho aqui um texto, copiar esse texto, vou voltar no Flutterflow, vamos só expandir isso aqui de volta. Aqui no widget coluna eu tenho a imagem, mas como a gente falou na aula anterior, eu tenho a possibilidade de adicionar um elemento dentro da coluna, tá? Então eu coloquei o texto aqui, eu vou selecionar o que está aqui dentro e vou colar o nosso textinho lá do Figma. De vez em quando ele vem quebrado, né? Porque aqui tá um pouco quebrado. Eu venho aqui nas primeiras palavras e vejo se não tem nenhum espaçamento. E aí eu removo os espaçamentos, removo as quebras que ele faz automaticamente. Bom, ele tá aqui agora, né? Lembra que a gente falou na segunda aula que é bom a gente ter uma tela? E agora você vai ver a importância do porquê que a gente vai precisar dessa tela, né? Por que é importante a gente ter a tela do celular aqui simulando, do aparelho, né? Porque eu não sei, olhando assim, do jeito que tá aqui, eu não sei se o espaçamento que eu vou dar aqui ele vai ficar legal. Então eu posso vir aqui, inclusive primeiro vamos trocar a cor. Eu tô aqui em Text Color, em cima do elemento, clico em cima, esse branco aqui, tá? Então eu consigo ver a cor agora, mas eu não consigo saber se o espaçamento que eu vou dar, ele vai ser o suficiente. Eu posso dar um espaçamento nele aqui no Padding, e vir aqui e dar um espaçamento de 8, beleza? Quando eu dou um espaçamento de 8, eu consigo ver que ficou uma pequena margem aqui nas laterais. Mas eu não sei se isso vai ser bom, não sei se isso vai ser legal pra gente. Então eu coloco a visão do aparelho e eu já consigo entender melhor o que está acontecendo aqui. Eu consigo ver que tá, ainda assim com esse espaçamento tá muito colado, né? Ele tá muito colado com o limite do dispositivo. Então eu posso selecionar de novo e dar um outro espaçamento de, dessa vez, 16. Por que você colocou 8 e agora mais 8, 16? Por que isso? Porque essa é uma recomendação que a gente chama de boas práticas dos espaçamentos nos aplicativos, eles serem de 4 em 4. Então eu tenho 4, eu tenho 8, eu tenho 16, eu tenho 24 e assim sucessivamente, beleza? Então eu dei um espaçamento maior de 16 pixels para ambos os lados, ambas as laterais, e eu posso agora, aqui no Text Align, eu posso alinhar esse elemento no centro, exatamente do jeito que ele está aqui. Aqui eu defini que o tamanho da fonte vai ser 12, interregular. Então eu volto aqui, font size, tamanho da fonte, 12, regular, o nosso regular aqui é o
medium, tá bom? E eu tenho o inter. Então eu botei o inter aqui, só que eu acho que o tamanho da linha não ficou muito legal aqui, né? Tá muito colado. O que é o tamanho da linha? A primeira linha ele vai do agende até o agora. A segunda linha vai do você até o en. E a terceira linha do nosso até o aplicativo. Mas está muito colado uma com a outra. Então eu posso vir em line height e colocar aqui um 1.5. Olha como é que já ficou mais agradável de ser lido, né? Eu também tenho uma outra corzinha aqui. Então a gente colocou aqui os dois elementos. Colocamos o texto e colocamos a logo, né? Nessa nossa segunda página. Agora a gente tem campos de autenticação. Eu tenho aqui um campo de e-mail e tenho um campo de senha. Eu estou na coluna, no elemento coluna. Eu venho aqui dentro dele e procuro um widget para escrever coisas dentro chamado text field. Eu seleciono esse widget ou eu posso simplesmente vir aqui na árvore de widgets, procurar por ele aqui ou então digitar aqui o nome dele, text field. Eu estou segurando e arrastando ele tanto para a árvore de widgets quanto para a própria tela do dispositivo, tá legal? Então com o widget aqui dentro da tela, eu posso vir aqui e buscar a cor dele. Eu venho aqui no campo de widget, no campo do text field, eu venho aqui nas propriedades do widget text field e venho aqui na lateral direita. Dessa vez esse elemento tem muitas configurações. Você deve estar notando que agora é maior do que, por exemplo, no text, que eu dou só uma passadinha aqui com o mouse e ele já chega no fim. Mas com o text field eu já tenho bastante coisa para mexer. Como é um elemento de texto em que a pessoa tem que escrever coisas, ele pode ser um campo de senha, ele pode ser um campo para números de telefone, ele pode ser um campo para informação sensível, como informações pessoais de CNPJ, CPF, enfim. Então uma atenção maior é dada a ele. Como é que eu coloco cor nele? Geralmente essa opção aqui, field, significa preenchido em inglês, ela tá assim, desse jeito. Geralmente você vai encontrar ela dessa forma. Você tem que habilitar ela nesse toggle, que é um botão de ativação, e aparece aqui a opção cor de preenchimento. Por padrão, o nosso branco aqui. Como a gente copiou essa cor aqui no Figma, eu venho aqui, colo, e agora a cor do text field é a cor que eu colei aqui, tá? Eu tenho também um texto aqui dentro, padrão. Eu posso simplesmente colar o nosso texto aqui. Copio aqui de dentro, eu busco ele aqui nas propriedades, ó, text field, seleciono o que tava, colo e ele substitui. Rafael, eu vi que tem aqui label properties, eu vi que tem aqui hint text, eu vi que tem aqui value, também tem o value, cadê o value? Initial value. O que são esses três? Por exemplo, value, que quer dizer valor, é o valor que o usuário vai preencher. Isso o usuário lá no dispositivo dele, seja um tablet, um computador, um celular, ele vem e coloca aqui, vamos supor, testando. Isso é o que ele vai escrever no dispositivo. É tudo aquilo que o usuário quer enviar para o aplicativo. Esse é o valor. O que seria que a gente acabou de colocar aqui, que é o hint text. O hint text é o texto, é um texto de informação, em que o aplicativo está dizendo aqui, digite seu e-mail, ou então só seu e-mail. Então, quando o usuário vier aqui, lá no aplicativo mesmo, e começar a digitar qualquer coisa, ele não vai mais ver o hint text. Ele vai ver o que ele está escrevendo, né? Que é o valor. Mas por padrão, a gente vai ver aqui um textinho, tipo, digite seu e-mail, digite sua senha. O que seria o label text? O label text, ele é um texto que fica aqui em cima. Por exemplo, eu posso selecionar aqui e digitar um label text, e-mail. Ele já está branco aqui, a gente já consegue ver melhor. Então, ele já fica aqui em cima, mostrando que esse é um campo de e-mail. É obrigatório preencher os três? Não é. Você pode deixar tudo em branco, que não vai afetar nada e não é obrigatório, tá? Mas por padrão, por boas práticas, a gente sempre coloca algum textinho aqui de informação, né? Então, como eu tenho seu e-mail inter regular 12, eu já copiei, copiar a cor, né? Venho aqui, text color, colo. Aqui 12 é o tamanho da fonte e secundário é o nosso inter, tá? Então agora ele tá aqui. Só que eu vi que o tamanho dele é 268 e a altura é 59. Então vamos ver se tá certo aqui. Ó, aqui é a largura. Então a nossa largura é 268 e a nossa altura a gente não consegue regular. A gente só consegue ver aqui o tamanho de linhas que serão possibilitadas ao usuário escrever. Então eu não posso colocar menos de 1. Eu posso colocar aqui 20, por exemplo. E ele adquire um tamanho compatível com a quantidade de linhas que eu especifiquei aqui. Eu posso inclusive colocar um mínimo de linhas. Então se eu quiser que esse campo aqui aceite 20 linhas, eu coloco um mínimo de 1 e coloco um máximo de 20, tá? Mas eu quero 1 só, porque 1,5 não é muita coisa. Então eu venho aqui no elemento, Ctrl D ou Command D no seu Mac para copiar e colar esse elemento, tá bom? Ou eu venho aqui em cima do elemento aqui na árvore de widgets, Duplicate. Esse primeiro botão. Aqui no segundo,
vai ficar a senha. No label, sua senha. Esse campo de senha, ele não é igual ao e-mail. Então a gente precisa dizer isso ao Flutterflow. Como eu digo isso? Aqui na lateral direita ainda, a gente vem lá nas propriedades da parte inferior e eu aciono aqui a Password Field. Então quando eu seleciono isso daqui, ele me dá duas situações aqui. A primeira, ele ativa para mim essa possibilidade de colocar um ícone. E a segunda é que ele oculta a senha que vai ser inserida aqui, né, digitada, com aquelas bolinhas para que a senha fique oculta, né? Então agora a gente tem o botão, esse botão aqui de baixo, a gente vai copiar a cor dele. Então aqui nas propriedades do botão, eu venho aqui em Fill Color, colo a cor. E aqui, diferentemente do Text Field, eu já consigo colocar um tamanho, uma largura e uma altura. Então se eu vier aqui no nosso Figma, eu consigo saber que a largura dele é 227 por 55. Então agora ele adquiriu a largura que a gente especificou lá no Figma, tá bom? Só que ele tem uma borda aqui, né? Ele tem um raio aqui, né? E a gente consegue colocar isso também. Esse raio aqui é uns 50 pixels de raio. O border radius tá aqui. E eu consigo tanto colocar um valor só para todos os lados, quanto eu consigo também colocar valores em cantos específicos desse botão, tá legal? Então agora a gente tem o texto, um Inter Semibold 12. Eu venho aqui no texto, já tá aqui Inter Semibold, font size, tamanho da fonte 12. E eu tenho uma inscrição aqui, fazer login na conta. Então eu copiei e colei. Agora falta a gente colocar a parte da biometria. Não existe um botãozinho específico da biometria, mas a gente pode utilizar um ícone para representar isso daqui, ou a gente pode simplesmente colocar uma imagem e quando a pessoa clicar em cima da imagem, acontecer a ação de biometria, de autenticação biométrica. Então, ainda na coluna, eu venho aqui para adicionar um novo widget, imagem. Tá vendo que ele adicionou uma imagem aqui? Ele adiciona essas imagens aleatórias automaticamente, tá? Não fui eu que adicionei isso aqui, ele tá pegando desse site aqui. Aqui, essa imagem, ela tem 40 por 40. Então, se a gente vier aqui nos tamanhos, na largura e na altura, a gente pode colocar 40 por 40, beleza? Agora eu posso vir aqui na imagem, tirar a opção de Network, eu posso vir em Assets e selecionar uma imagem minha. E aqui no acervo de imagens do aplicativo, eu tenho a opção aqui da biometria. Ela, inclusive, tá aqui em branco, né? Porque a gente precisa dela com esse fundo transparente e branca. Então, dou 2 cliques, ele carrega a imagem para mim. Carregou a imagem para mim, eu posso vir em cima desse widget, é só você ter a certeza de que está clicando em cima do elemento, vir aqui em Wrap e ver se o verde se mantém em cima dele, tá? A seleção. Então, eu vou adicionar uma outra coluna nesse elemento, nessa imagem. Por que eu vou adicionar uma outra coluna se ele já está dentro de uma coluna? E aí você vai entender isso agora. Note que essa coluna, ela abraçou a imagem, e essa coluna maior está abraçando todo mundo. Por que é interessante fazer isso daqui? Perceba que um elemento, ele está junto com o outro. Os dois estão muito próximos. E além disso, os dois são a mesma coisa. Claro que aqui são dois elementos diferentes, né? Mas eles indicam a mesma coisa. Eles indicam uma só ação. Então não importa onde eu clicar aqui dentro. A verdade é que ele está indicando que uma só ação vai acontecer, que é a da autenticação biométrica. Então eu vou adicionar agora o texto aqui. Olha só que interessante. Eu posso vir nesse texto aqui. Eu posso dar um Ctrl D, vir aqui e ver se eu consigo colocar ele. Coloquei dentro da coluna. Eu tenho esse texto entre utilizando sua impressão digital. A gente vai copiar ele, vai colar ele aqui. Aqui ele veio com a quebra, mas nesse caso é interessante a gente manter a quebra. Por quê? Porque tá dizendo aqui no Figma, no nosso template, que ele tem uma quebra, então vamos mantê-la, né? Ele tá dizendo para mim que é um Inter regular 10, cuja cor é BFBF. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Inter regular, aqui é um 10 e a cor text color, beleza? Então a gente consegue colocar espaçamentos aqui na propriedade da coluna. Então se eu colocar aqui um 15, perceba que só aqui que deu espaçamento, nesses carinhas aqui que estão dentro da coluna. Eu posso diminuir porque eu acho que ficou um pouco grande, e aí só aqui dentro que está acontecendo o espaçamento. Esse items spacing quer dizer espaçamento dos itens, tá? Congruente com o que a gente tem aqui no template, tá? Então agora a gente tem a parte de baixo, que são criar conta e criar conta barbeiro. Agora a gente vai precisar de uma linha. Esses dois elementos aqui estão alinhados em linha, eles não estão um em cima do outro, tá? Então aqui dentro, aqui no cara que está abrangendo todo mundo, a gente vai selecionar ele e vai selecionar uma linha. Então eu venho aqui, seleciono o texto, copio aqui do Figma, colo, Inter Semibold 12, cuja cor é o branco. Então a cor é o branco, Inter já tá aqui, Semibold. E o tamanho 12, né? Então tem aqui 12. Copiar e colar esse texto aqui dentro. Perceba que tá um próximo do outro. Eu volto aqui na linha e eu consigo mexer no eixo dessa linha. Assim como eu conseguiria também mexer no eixo da coluna. Perceba que a linha, ela tá abrangendo todo o espaço da coluna. Então eu consigo aqui na propriedade da linha, no alinhamento, dizer que os itens podem
ficar dispostos pela linha de diferentes maneiras. Então eu posso usar aqui o Space Between, ele joga cada um para uma extremidade, do jeito que a gente está precisando aqui, certo? Ele jogou muito para a lateral e eu não quero isso. Eu quero um espaço aqui, um espaçamento da lateral do aparelho. Como a gente viu, a gente pode utilizar espaçamentos, como a gente fez aqui com o texto, a gente usou espaçamentos aqui embaixo de 16. Eu posso colocar o mesmo espaçamento na linha, tá? Vir aqui e colocar 16, e agora sim. Ou eu posso também vir na coluna e colocar esse espaçamento na própria coluna. Então ele vai colocar todo mundo no centro, dando o espaçamento para todo mundo. E aí eu posso remover a necessidade de colocar na linha, porque ele já fica alinhado por causa do espaçamento da coluna. Então ele está ocupando toda a coluna, então se a coluna tem espaçamento, ele vai obedecer também. Então a gente já consegue aqui ter uma ideia de como tá ficando baseado no nosso aplicativo real aqui. E pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até se você não gostou também, pode deixar nos comentários a sua sugestão, a sua crítica. Com certeza a gente vai utilizar para evoluir cada vez mais o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.